E aí, gente, tudo bem? Vamos lá. Eu vou começar minhas videoaulas hoje. Espero que sejam poucas. Espero voltar logo para encontrar vocês. Estou com muita saudade já de ir para a escola, da rotina louca, de aquele monte de aluno, gente batendo papo, a gente ensinando. Então, espero que seja um momento breve. Enquanto isso não acontecer, eu vou trabalhar com os sétimos anos o material digital. Eu vou gravar a tela, vou explicar para vocês, vou disponibilizar coisas no P+, vou passar atividades, tudo muito minucioso para que a gente possa, consequentemente, manter aquele ritmo de sala de aula, de grifar determinados parágrafos, de utilizar o livro da melhor forma possível para que você possa entender o assunto. Então eu sempre faço a leitura do capítulo inicial, a parte da abertura. Então aqui a gente tem o mapa do Brasil atual, com as 27 unidades federativas, e aqui a gente tem o mapa das capitanias hereditárias. A gente pode perceber uma mudança muito grande no mapa. A gente tinha aqui o Tratado de Tordesilhas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. A primeira informação que você tem que observar nesse mapa aqui é que todas as cidades brasileiras da época do período colonial das capitanias hereditárias, elas estavam situadas no litoral. Por que estavam situadas no litoral? Simplesmente porque a nossa colonização teve início pelo litoral, aqui na região Nordeste, e também para facilitar as trocas comerciais com o continente europeu, já que éramos colônia de Portugal. Então, as embarcações vinham, retiravam os produtos, num primeiro momento o pau-brasil, que foi o nosso primeiro ciclo econômico, a gente vai ver isso mais para frente também, e depois levava esses produtos para outros continentes, para outras regiões. E temos um texto inicial, que é uma parte da carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Pedro. Ele descreve o que ele encontra aqui nessa região recém-descoberta. E duas perguntas norteadoras do início do capítulo. Então, observando o mapa da atual configuração do território brasileiro, você diria que ele sempre foi desse jeito? Responde aí. O segundo mapa representa a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias, durante a colonização de Portugal. Você já havia pensado que antes de ser formado por estados, o nosso país foi dividido de outras maneiras? Com certeza a gente vai ver isso também mais para frente, que são as diferentes formas de regionalização do Brasil que eu vou explicar para vocês. Então, num primeiro momento, a gente tem que lembrar de um conceito que foi trabalhado no primeiro dia de aula. O conceito de território. Então, o que é um território? É uma parte do espaço geográfico com dimensões variáveis, onde você tem fronteiras, onde você tem limites, onde você tem relações de poder, hierarquia, noções de soberania, tudo que a gente já viu, né? Lembrando que eu sou o soberano da sala de aula, não se esqueçam disso. Aqui você tem o geógrafo Milton Santos, foi o maior geógrafo brasileiro. Ele ganhou em 1994 o chamado prêmio Walter Lud, que, para quem não sabe, não existe o prêmio Nobel de Geografia. E o Walter Lud é equivalente ao prêmio Nobel de Geografia. Então, a gente pode dizer que o Brasil não tem nenhum Nobel, porém, o Milton Santos tem um prêmio equivalente ao prêmio Nobel. E aqui está a definição de território do poliedro, do material didático. Então, entende-se por território o espaço transformado pelas ações humanas ao longo do tempo, sobre o qual uma pessoa ou grupo de pessoas exerce o poder. Então, temos que ter um soberano no território. Temos a definição do nosso território hoje, que é de 8.515.767 km². E aqui você tem o mapinha. Tem aqui uma informação que está incompleta, está errada aqui, mas faz parte. O Brasil ele ocupa menos da metade da América do Sul. Na verdade, o Brasil ocupa 47% do território da América do Sul. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Rússia, Canadá, Estados Unidos e China são maiores que o Brasil. Aqui você tem o mapa para você observar esses territórios maiores que o Brasil.
O nosso território é tão grande que é quase do tamanho do continente europeu. Então, o Brasil, a gente pode afirmar que é um país que tem dimensões continentais. Eu vou colocar um texto para você no HD virtual, mas antes de colocar no HD virtual, eu vou explicar para você que também esse mapa ele é extremamente importante. Esse mapa vai cair na prova, não sei quando, mas vai. Fica tranquilo que eu vou colocar esse mapa na prova. Esse mapa ele tem um monte de informações para a gente saber. Primeiro, ele representa o Brasil na América do Sul. Então, o Brasil ocupa a porção centro-oriental da América do Sul. Outra coisa importante, o Brasil ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, menos com o Equador e com o Chile, e o Brasil, inclusive, está fechando algumas fronteiras para evitar a chegada de imigrantes por conta da pandemia. Outra coisa aqui que esse mapa apresenta também. O Brasil é o país que a gente chama de equidistante. Ele tem quase que a mesma distância no sentido norte-sul, 4.394,7 km, e no sentido leste-oeste, 4.319,4 km de extensão. Nesse mapa a gente também pode ver os pontos extremos do território brasileiro. O que são pontos extremos? É o ponto mais ao norte do nosso território, na coordenada, na latitude mais ao norte e na latitude mais ao sul. Na latitude mais ao norte é o Monte Caburaí, em Roraima. A latitude mais ao sul, ponto extremo mais ao sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Mais a leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. E mais a oeste, Serra de Contamana, no Acre. Outra coisa importante aqui dessa página, eu coloquei aqui os pontos extremos de anotação, mas isso também vai estar no HD virtual, podem ficar tranquilos. Aqui a gente pode perceber que o Brasil é o país que apresenta o maior litoral do mundo voltado para o Oceano Atlântico, 7.367 quilômetros de extensão. O que isso traz de bom para a gente? Os recursos marinhos que a gente pode explorar, exemplo da grande quantidade de petróleo que tem aqui nessa região da Bacia de Santos e da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Os recursos marinhos, como a pesca, outra atividade extremamente importante. O turismo, por conta das belas praias que a gente tem. E também o comércio marinho, o comércio marítimo, que é o meio de transporte mais barato que a gente tem. Grandes embarcações podem transitar pelo nosso litoral através de uma navegação chamada de cabotagem. Aqui a gente tem também a extensão do nosso território em relação às fronteiras terrestres. 15.719 quilômetros de fronteiras terrestres. É muita coisa. Isso traz vantagens e traz desvantagens. Eu coloquei essa parte aqui no Word, vou disponibilizar isso para você. Então, já falei sobre essa parte do litoral, que vai do Oiapoque ao Chuí, favorece o comércio e a extração de recursos minerais. E também nós temos aqui as fronteiras terrestres. As desvantagens dessa posição geográfica. Essa extensa fronteira de 15.719 quilômetros dificulta a fiscalização da Polícia Federal, principalmente na área da Amazônia, facilita o tráfico de drogas, o tráfico de armas via terrestre, facilita o contrabando de produtos roubados, de produtos falsificados que podem entrar em outros países, talvez com fiscalizações menores, como era o caso no passado, que a gente falava, esse produto falsificado veio de onde? Veio do Paraguai, mas era a porta de entrada de produtos chineses no Brasil. Facilita a entrada ilegal de imigrantes. O Brasil, apesar de tudo, é um país que está em situação melhor na América do Sul e muitas pessoas tentam entrar de forma ilegal aqui no nosso país. Facilita também o roubo de veículos. Esses veículos são levados para os países vizinhos, onde depois que atravessa a fronteira é difícil demais recuperar, e também a entrada e a saída de inimigos, de criminosos, perdão. E as vantagens dessa grande fronteira, eu não coloquei vantagens aqui, perdão gente, as vantagens é que o Brasil pode, vamos anotar aqui, vantagens. Facilidade de comércio
a gente pode trocar mercadorias com os países. Nós temos o bloco econômico, que é o Mercosul, mesmo através de muitos questionamentos, é um bloco importante. A gente tem também as trocas culturais, as cidades fronteira, como por exemplo Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã no Brasil. Pedro Juan Cabaleiro no Paraguai, Ponta Porã no Brasil, são cidades que são fronteiriças, né? Você atravessa uma rua, você vai de uma cidade para outra, de um país para outro, então acabam tendo essas trocas culturais em relação aos países vizinhos. Então, essa é a minha primeira aula, espero que você tenha gostado e eu vou postar mais coisas aqui posteriormente. Obrigado, um grande abraço a todos vocês.